eu começo esse vídeo com a camiseta do Brasil, do homem, para ver se ele volta e ajuda esse time a melhorar de vez. Ponte Preta 1, Santos 1, um jogo muito diferente do que a gente esperava. Fez lembrar muito o tempo do Carille, que chega só de pensar já me traz angústia. Bom, a gente esperava uma melhora em relação ao primeiro jogo, que foi contra o Mirassol, porque a partida contra o Mirassol a gente viu um primeiro tempo muito bom, de muita intensidade, e um segundo tempo ruim por conta do desgaste físico. E por mais que tenha tido a fadiga desse jogo, a gente esperava uma melhora para esse segundo jogo, né? Os jogadores estariam descansados, teriam mais tempo para assimilar as ideias do Caixinha, mas foi muito diferente, foi o contrário disso. A gente viu um time que não estava conseguindo marcar pressão, às vezes muito tempo perdido ali, a gente viu o Caixinha se esgoelando na beira do campo. O time não marcava pressão, não ia para cima, parecia realmente um time do Carille, assim. Tirando a questão de que arriscava um pouco mais e não ficava tão retrancado, a questão da marcação pareceu basicamente um time do Carille. E aí isso abre muitas brechas para a gente imaginar o porquê. Se foi por conta do desgaste físico do primeiro jogo, e como a maioria dos jogadores titulares hoje foram os jogadores que estavam em campo naquela partida, isso acabou afetando o desempenho e o Caixinha percebeu que eles não iam conseguir pressionar tanto, ou se foi basicamente uma desconexão do time com a ideia do Caixinha de que não simplesmente decidiram não fazer porque ninguém estava conseguindo fazer a marcação pressão. A gente vê até em alguns momentos ali um pouco mais alta, mas o fato de ir pressionar, de tentar manter a igualdade numérica ali não rolava. E não parecia nem um pouco com o que a gente esperava. O primeiro tempo do Santos foi muito ruim mesmo. Praticamente todos os jogadores do Santos ali muito abaixo do que a gente imaginava. E foi, foi muito ruim em todas as questões, principalmente no defensivo. E o que acabou fazendo a gente tomar o primeiro gol do Jean Dias, que basicamente brincou na nossa defesa hoje, principalmente pelo lado direito dele, nosso lado esquerdo, driblando e cortando e fazendo mil coisas até a gente sofrer o gol num cruzamento que ele cabeceia numa falha de marcação entre o Escobar e o Luan Pérez. Nenhum dos dois estava acompanhando o jogador ali. Eu achei um pouco mais de falha do Luan Pérez, para ser bem sincero, tanto que na hora que ele olha para trás, assim, ele já percebe, ele começa a correr, viu que não dá tempo, e nisso o Jean Dias já pula e acaba cabeceando pro gol. Então, foi um time muito apático no primeiro tempo, muito ruim, errando a maioria das coisas que ele tentava. E se a gente imaginava que talvez para o segundo tempo fosse melhorar, até melhorou um pouco, mas muito longe do ideal para conseguir buscar esses 3 pontos. Por mais que fosse um jogo fora de casa, a gente esperava uma postura um pouco melhor. E no segundo tempo já começa com as substituições do Lucas Braga no lugar do Miguelito, e que de começo eu não concordei tanto, porque o Miguelito, na própria escalação e na relação de jogadores para essa partida, ele estava como meio-campista. Então, teoricamente, ele deveria estar atuando como o camisa 10, não na questão do número, mas na questão de posicionamento em campo. E o Tassiano ficaria aberto pela direita, que foi até em alguns momentos ele atuou assim no Bahia, e o próprio Caixinha falou isso na coletiva de apresentação. Então, isso era o esperado, pelo menos da minha parte, mas em muitos momentos não foi isso que a gente viu. A gente viu em alguns momentos, praticamente o primeiro tempo todo, o Rincon como volante na hora da marcação, o Miguelito pela direita e o Pituca pela esquerda. Isso acaba prejudicando muito o Miguelito porque, por mais que ele seja um ponta na seleção e seja mais a posição ali meio de origem dele, ele não está acostumado a marcar pressão. Ele não fazia isso na base, ele não fazia isso na seleção da Bolívia, e as pouquíssimas vezes que ele entrou com o Carille, ele piorou, porque ninguém com o Carille marcava desse jeito. Então ele ainda está meio desabituado, e botar ele na lateral do campo como meia direita ali para tentar ajudar nessa pressão acabou não dando muito certo. Eu acho que ficaria melhor se ele ficasse de fato
centralizado como meia e botasse o Tassiano ali para ajudar, até porque a gente viu hoje que o Tassiano tem o vigor físico ali para aguentar praticamente o jogo inteiro. Eu preferia que tivesse ficado com o Miguelito centralizado, mas aparentemente não foi o que aconteceu. Ele acaba tirando o Miguelito, colocando o Lucas Braga no começo do segundo tempo. E também tem a substituição do Escobar pelo Souza. O Escobar nessa partida foi bem abaixo, bem abaixo. A gente sabe que o Escobar é um cara muito mais raçudo do que de qualidade técnica. Da qualidade técnica está longe de ser o forte dele, mas mesmo com raça hoje você viu que ele não estava bem. Ele até tentava ali com vontade, tudo, ir por algumas divididas, tentar correr atrás da bola, mas perdeu a bola várias vezes, não estava bem, estava perdendo na corrida em alguns lances. Tanto que, que nem eu falei, ele junto com o Luan Pérez foram os culpados ali pelo lance do gol. E essa substituição eu achei certa, o Escobar não estava muito bem no jogo, tanto que quando foi pro intervalo, eu apostava que ele ia substituir o Escobar e o Léo Godoy, que não aconteceu, mas isso eu falo mais pra frente no vídeo, quando a gente for falar jogador a jogador. Mas eu esperava que ele fosse substituir o Léo Godoy. O Santos volta para o segundo tempo tentando se esforçar um pouco mais, mas ainda sem nada muito concreto, até a jogada do gol, que é a assistência do Luca Meireles para o Guilherme. Um belo lance do Luca, a bola acaba resvalando, subindo, ele pega, corre para a linha de fundo, não necessariamente na lateral do campo, mas perto da área. E eu sinceramente achei que ele fosse chutar, porque é um moleque novo ainda, tá com um pouco de inexperiência, podia estar um pouco mais afobado, e não era uma chance ruim. Ali o ângulo dele não estava fechado, então achei que ele fosse chutar pro gol. Mas não, ele mostrou uma bela inteligência na jogada ali, passando atrás pro Guilherme, que estava vindo na corrida. Fez o gol. 3 gols do Santos nesse Paulistão, os 3 do Guilherme. A gente já sabia que ele tinha nível pro Paulistão, porque ele jogou o Paulistão muito bem ano passado. Eu ainda acho muito cedo para cravar que ele vai ser titular nesse time durante o Brasileirão, principalmente porque a gente sabe que ainda tem jogadores para chegar e o time do Caxias ainda vai precisar de mais tempo para se adaptar e tudo, então ainda é cedo para cravar o Guilherme como titular, mas eu já cravo ele, mesmo que ele seja reserva durante o Brasileirão, já cravo ele como um reserva de luxo ali. Acho que seja em qualquer uma das pontas que precisar entrar em algum jogo assim, ele vai ser uma ótima peça de reposição ao longo do ano, dependendo de quem forem as contratações do Santos. E o resto do segundo tempo praticamente continuou no marasmo, um jogo bem diferente do primeiro jogo, que foi um pouco mais divertido de assistir, até pelas defesas dos goleiros. Esse jogo foi bem mais morno, bem mais chato. O segundo tempo continuou praticamente na mesma toada. A Ponte continuou pressionando ali um bom tempo e no final do jogo, ali os últimos 10 minutos, teve muita pressão do Santos, mas ainda assim nada o suficiente para conseguir ampliar o placar e trazer os 3 pontos que seriam muito úteis. Mas a gente sabe que está no começo do ano, o trabalho ainda tem muito a evoluir, né? Tem jogadores para chegar. O próprio Palmeiras, que tem um dos melhores elencos do país, o melhor treinador do país, na minha opinião, e na maioria, que é o Abel Ferreira, empatou essa rodada agora com o Noroeste. E por mais que ainda fosse um misto, o nosso time ainda é um misto também, vendo o jogo que ainda tem jogadores para chegar. E o misto do Palmeiras é infinitamente superior ao nosso time e ao time do Noroeste. E mesmo assim acabaram empatando em 1-1 também nessa rodada. Então, calma, sempre, não é para se desesperar. Mas basicamente foi isso. Jogador a jogador. Brasão, outro bom jogo do Brasão. Felizmente ele não foi tão exigido quanto no primeiro, até porque para ele ser mais exigido do que contra a partida contra o Mirassol, se ele fosse bombardeado. Porque aquele jogo, acho que dá pra dizer que foi o melhor dele com a camisa do Santos, pelo menos que eu lembro de cabeça assim na Série B, não teve nenhum que superou a quantidade de defesas e defesas difíceis que ele fez naquele jogo. Foi realmente muito, muito bem. E hoje ele não foi tão exigido assim, mas quando precisou ele foi. Ele saiu em várias bolas aéreas de novo. Teve uma defesa no último lance, uma falha ridícula do Lucas Braga, que eu vi o gol acontecendo, mas felizmente o Brasão estava ali para defender, salvou a gente. Então 0-10, coloquei para o Brasão uma nota 7, 8, uma nota 7,5, vai.
porque não foi tão exigido, mas quando precisou dele, ele foi. Ele não teve culpa nenhuma na cabeçada, foi erro de marcação dos zagueiros, então uma nova boa partida do Brasão. Lateral direita começa a ser um grande problema que eu não imaginava que seria até algum tempo atrás, mas está passando a ser, porque o Sherman é um jovem com potencial, a gente sabe disso, que ele tem muito a melhorar ainda, mas eu disse no último jogo, na partida contra o Mirassol, não achei que ele foi ruim naquele jogo, e fiquei na curiosidade do porquê que ele não entrou nesse jogo. Eu acho que provavelmente foi por conta do desgaste físico, pelo tanto que ele correu, a gente viu que ele estava exausto de todas as formas no jogo contra o Mirassol, no final do jogo. Então acho que o Coxinha decidiu poupar ele. Mas não dá para dizer que manter o Léo Godoy durante os 90 minutos não foi um erro. Porque para mim, na minha opinião, foi o pior da partida. O Léo Godoy ele não ataca, ele não defende, quase tudo que ele tenta ele erra. Teve um lance ridículo que a gente tomou reversão na lateral por culpa dele, que ele cobrou a lateral errada. Então, pô, surreal, sabe? O básico do básico. E começa a me preocupar porque no mundo ideal, o Santos teria um lateral titular ótimo e o Sherman ser o reserva. Como esse não é o mundo ideal, a gente esperava ali uma disputa entre o Sherman e o Léo Godoy. Mas o Léo Godoy está se provando muito abaixo, o que faz a gente questionar se ele pode ser tão ruim quanto o Rainer e Rodrigo Ferreira. E isso por si só já é preocupante. A lateral direita está praticamente passando por uma maldição. Nos últimos anos não tem ninguém decente. Tem gente que gosta do Maddison, eu pessoalmente não gosto, embora acho ele melhor do que o Rainer, por exemplo, porque o Maddison pelo menos entregava alguns gols. O Maddison está longe de ser um bom jogador e um bom lateral. Então, a gente está passando por um sério problema na lateral direita. E o Léo Godoy aparentemente vai ser mais um que a gente não pode ter muita confiança, o que me leva a crer que quando esse time estiver mais alinhado, possivelmente o Sherman vai ser o titular com o Aderlan sendo o primeiro reserva e o Léo Godoy, se continuar nessa mesma toada que a gente tem visto, vai ser possivelmente o terceiro reserva, isso se não ficar atrás do Rainer. Mas, claro, ainda está muito cedo para cravar isso. A gente só teve um jogo e meio dele, mas as primeiras impressões são bem ruins. A zaga hoje foi um pouco mais complicada. O Luan Pérez falhou no gol. Eu disse, para mim foi ele que mais falhou naquele lance. E por mais que seja um erro também, é complicado, mas no resto da partida eu achei que ele foi bem. A gente sabe, o Luan Pérez é aquele cara mais do passe e tal, ele não é um cara rápido, mas ele é o cara do passe ali para ajudar na saída de bola, para ajudar a trabalhar a bola, cortando várias vezes ali. Achei que ele, tirando essa questão do erro dele no lance do gol, o resto da partida dele foi bem, mas não dá para simplesmente esquecer o lance do gol. O Zeyvaldo, ele foi praticamente o que eu, pelo menos, já esperava dele, que é um zagueiro rebatedor. A bola chega dele, ele chuta para longe, tira de qualquer perigo ali e acabou. A gente dá para perceber que ele não tem um bom passe, uma boa saída de bola. Isso já era de se esperar por conta do que aconteceu no Cruzeiro, porque ele era titular no Cruzeiro até a chegada do Diniz. Quando o Diniz chega, ele sai do time justamente por não ter esse passe, que é algo que todo mundo no time do Diniz tem que ter. Então já era esperado isso, mas hoje foi uma bela demonstração disso. Ele basicamente só rebatia as bolas e não conseguia fazer um passe mais trabalhado, um lançamento assim, foi bem abaixo. O Zé Evaldo do ideal, digamos assim. Não achei que ele foi horrível na partida também não, mas como o resto do time também não tem nada muito positivo a destacar dele. O Escobar, como eu falei, para mim foi mal no primeiro tempo. Ele é esforçado, a gente sempre vê isso, mas ele errando, perdendo muitas bolas ali, alguns passes errados, cometendo alguns erros, e para mim não foi bem. O Rincon achei que foi bem na partida. Eu vi ele muito presente no jogo e está sendo até uma surpresa ele tá aguentando tantos minutos assim em campo. Hoje ele foi substituído acho que com 70, 80 minutos e já é um cara de idade mais avançada, se eu não me engano acho que ele tem 35 ou 36 anos. E mesmo assim está conseguindo manter o vigor ali, ficando bastante tempo em campo, jogando bem.
mesmo com esse esquema do Caixinha que teoricamente exige mais da parte física. Então, também, como o time todo, ele não teve muito destaque, digamos assim, mas não achei uma partida regular dele, ó, uma partida ok do Rincon. O Pituca achei ele hoje abaixo também. Ele ficou em alguns momentos ali, principalmente no primeiro tempo, como meia esquerda, depois continuou ajudando ali na marcação, mas não acertava muitos passes. Teve uma saída de bola ali perigosa que ele foi querer cobrar a falta rápido, a gente acabou perdendo a bola e gerou um lance. Teve um outro lançamento que eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que eu tinha notado que foi um lançamento horrível dele também. Então, achei o Pitucas muito sumido hoje. No primeiro jogo a gente ainda viu ele trabalhando e a bola um pouco mais com o Sherman, tabelando a bola com ele para ajudar. Mas hoje nem isso, achei o Pituca muito sumido em campo e nas vezes que ele apareceu, assim, para mim foi abaixo. Tanto que foi substituído pelo Schmidt depois. O Miguelito, que teoricamente começou como o meia ali do time, foi abaixo, foi bem discreto assim. Teve um lance que eu lembro dele, um chute no gol que o goleiro da Ponte Preta defendeu, mas fora isso não lembro dele praticamente nenhum lance, foi muito discreto, como a maioria dos jogadores de ataque. Mas acho que é um erro do Caixinha de tirar ele no intervalo, principalmente para colocar o Lucas Braga. Por mais que o Lucas Braga tenha ido para fazer a ponta direita e o Tassiano voltando como meia, eu ainda assim não teria tirado o Miguelito, teria deixado ele pelo menos algum tempo a mais em campo, mas também a escolha do Caixinha não vou criticar, porque não é como se eu estivesse tirando o Neymar do time para botar o Lucas Braga, é o Miguelito, e que eu ainda acho que ele tem potencial, não sou crítico dele como muita gente é, mas também entendo que não é nenhum gênio. Mas eu não teria tirado, pelo menos não no intervalo diretamente. Teria priorizado a saída, por exemplo, do Léo Godoy. Na ponta direita ali a gente teve basicamente o Tassiano trabalhando por ali. Também foi muito discreto no jogo, assim. As poucas vezes que eu vi o Tassiano foi quando ele corria ali para tentar roubar uma bola no ataque ali. E mesmo assim era muito discreto, jogada de ataque mesmo não lembro de nenhuma dele praticamente. Só o Tassiano apareceu mais nesse jogo nas faltas que ele fazia para evitar contra-ataque do que qualquer outra coisa. Se fosse levar só isso em consideração, ele teria ido muito bem, porque várias vezes ele matava ali alguns contra-ataques e alguns inícios de jogadas, mas na parte de ataque, de criação em si, para mim, ele foi muito nulo. Junto com o Miguelito, foram os mais discretos da partida. O Luca Meireles foi discreto também na maior parte do tempo, com exceção da jogada do gol, que ele dá aquele belo passe para o Guilherme. Na maior parte do tempo ele também foi sumido. E o Guilherme foi o único no ataque que teve um certo destaque. A gente espera do Guilherme justamente esse esforço, essa característica de ter muita raça também, assim como o Escobar. Mas no ataque ele tá, sem o Soteldo, ele tá praticamente jogando sozinho. Ele volta para ajudar na marcação, corre sozinho tentando algum drible, tentando alguma coisa na linha de fundo. E ele tenta, às vezes consegue, às vezes não. Às vezes acaba fazendo um cruzamento que alguém desperdiça, às vezes é fominha. Mas do ataque tem sido o principal jogador na ausência do Soteldo. E para mim foi o melhor em campo hoje do Santos. Era um que tentava alguma coisa ali. Dos reservas que entraram, teve o Souza, que eu achei que foi bem ali. Foi discreto também. Mas nas poucas jogadas ali que teve um pouco de destaque, até gostei do que ele tentou ali. Não deu nenhum vacilo muito grande na defesa. E tentava sair apoiando ali pelo ataque, às vezes tentando driblar ali para começar a construir alguma coisa. Então, achei ok a participação do Souza. Quem mais que entrou foi o Schmidt. Schmidt achei ruim, assim. Acho que ele foi o último a entrar, se eu não me engano, no lugar do Pituca. E as pouquíssimas vezes que ele apareceu, ele foi perdendo bola, ele foi meio mal. Achei uma partida abaixo do Schmidt, que começa a cogitar novamente e reforçar o pedido do Caixinha pelo Zé Rafael, pelo Thiago Maia, porque aparentemente de volantes ali a gente, pelo menos no começo do ano, tá meio mal, com exceção do Rincon, o Pituca e o Schmidt estão bem abaixo. E eu, como eu disse no vídeo da janela de transferências, eu acho que o Pituca aceita ser reserva do Santos, pelo carinho que tem, porque eu acho que ele não vai querer ir para outro time agora nessa época de carreira. Mas o Schmidt eu não vejo assim, então
Possivelmente com o Santos trazendo mais alguém ali para a posição de volante, eu imagino que o Schmidt provavelmente vai querer ser vendido e tá tudo bem também. A gente viu ele brilhando muito no Paulista do ano passado. Na Série B ele oscilou bastante, teve muitas partidas boas e muitas partidas abaixo dele, assim como o do Pituca. Então eu acabo chutando que possivelmente ele vai sair do Santos até o fim dessa janela agora do início do ano. E não, dependendo de quem o Santos trazer para a posição, não vejo como o fim do mundo não. Quem mais? Pô, a gente teve o Lucas Braga entrando no intervalo. E pô, 2025 a gente tá tendo que ver o Lucas Braga em campo. Não tem muito o que esperar, o Lucas Braga é sempre a mesma coisa, assim. Ele é esforçado, mas não passa disso. Não tem qualidade, não tem nada que agregue muito no ataque. Ele ainda teve aquela falha no último lance do jogo que, assim, se não fosse o Brasão, se ele não fosse um padre, se ele não fosse um criador de milagres, a gente teria perdido um ponto importante no jogo, um vacilo ridículo do Lucas Braga. E não importa, ele pode jogar de lateral direita, de ponta esquerda, não importa. O Lucas Braga vai continuar sendo o Lucas Braga e não pode ficar nesse time nem como quarto reserva. Não tem a menor condição do Lucas Braga em 2025 continuar jogando com a camisa do Santos. Teve a entrada do Wendel também, que ao meu ver, acho que talvez tenha sido um pouco de cansaço do Lucas Meirelles, por mais que ele não tenha demonstrado tanto cansaço assim, ele estava meio sumido na partida. E eu acho que o Caixinha, a ideia dele foi colocar o Wendel em campo para tentar participar mais do jogo. Porque o Luca, embora ele venha para tentar participar um pouco também, não é muita característica dele. Ele parece um cara um pouco mais parado, um pouco... Não aquele cara que só fica na área, aquele centroavante só de área, mas ele parece um cara muito mais parado, assim, que faz mais o pivô e tal. Uma vibe meio Marcos Leonardo, mas com diferenças, obviamente, mas que meio nessa toada. O Marcos Leonardo não era um cara que saía da área para tentar fazer muita coisa. Ele até tentava porque a bola não chegava nele de jeito nenhum naquele Santos ridículo dos últimos anos. Mas não parece ser muita característica do Lucas, que é diferente do Wendel, que ele não é um cara de área, ele vem muito mais para participar do jogo. Eu pessoalmente não vejo o Wendel como centroavante, eu vejo ele muito mais como um segundo atacante, ele flutuando por trás do centroavante para tentar alguma coisa, para tentar alguma tabela rápida ali, alguma jogada. E não vejo ele sendo centroavante. Com a chegada do Tiquinho, eu vejo talvez o Lucas sendo o primeiro reserva, à frente do Wendel. E o Wendel talvez trabalhando ali com um segundo atacante ou como atrás do Lucas Meirelles no ranking de posições, digamos assim. E teve mais algum jogador que eu estou esquecendo. Teve o Schmidt, o Escobar, o Schmidt, o Souza, o Lucas Braga, o Wendel e o Rainer. Caralho, o Rainer, mano. Eu preferia não ter lembrado, sendo bem sincero. O Rainer jogando de ponta, né? Que era uma das coisas que a gente tanto criticava do Carille. O Caixinha teve que fazer porque basicamente não tinha opção. A gente viu ali pela transmissão que o Guilherme pediu para sair porque estava exausto, não aguentava mais. E simplesmente não tinha mais ninguém para o Caixinha pôr de ponta. Né? O Soteldo tá com entorse no tornozelo, talvez volte contra o Palmeiras. O Miguelito já tinha saído, o Lucas Braga já estava de um lado, o Tassiano já estava em campo, o Wendel já estava em campo. Não tinha quem pôr de ponta ali. Talvez, é que eu não sei como está a situação dos meninos da base. Não sei se eles já estão treinando com um profissional, que era o caso do Bom Tempo, do Matheus Xavier, que possivelmente nesse caso entraria no lugar do Rainer, mas acho que eles acabaram de ser eliminados da Copinha tem pouco tempo, então acho que eles ainda não estão muito habituados com os treinos do Caixinha e acho que o Caixinha não colocaria eles para se queimar na fogueira. É por isso que ele foi lá e botou o Rainer, que não adianta de nada, porque o Rainer é o Rainer. E foi isso. Não foi um jogo tão bom quanto a gente esperava, mas pelo menos a gente conseguiu sair com um ponto. Eu falei no início do vídeo, Palmeiras empatou, por exemplo, Palmeiras empatou essa rodada com o Noroeste. O Corinthians conseguiu vencer no sufoco ali contra o Velo Clube na rodada. Então, é início de ano, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para adaptar. A gente não pode criar tempestade em copo d'água por causa disso. E torcer para que continue melhorando e para que peças cheguem. Você viu hoje a notícia do Neymar voltando. Tomara que seja verdade, pelo amor de Deus, que isso se concretize o mais rápido possível e que o Neymar traga gente com ele.
É a única solução boa para o Santos, assim, no curtíssimo prazo. Se o Neymar vem, de repente já ajuda, de repente, a desenrolar a situação da negociação com o Danilo, que talvez fosse preferir o Napoli, mas com o Neymar voltando, talvez o Danilo volte. E aí a gente teria uma zaga melhor, com o Luan Pérez e Danilo, e aí o Zé Ivaldo de reserva, o Patrick de reserva. E aí o Santos poderia emprestar ou se desfazer do Gil, já que o Caixinha não vai usar, e vender o Basso, porque o Basso também não tem condições de jogar nesse time. Então vamos torcer para que o homem volte e traga com ele reforços suficientes para ajudar a gente a melhorar logo nesse time, porque preocupante, preocupante, preocupante.